Mas eu quero te falar o que acontece na menopausa. Porque o primeiro passo é você entender que você está numa fase diferente. Por isso que o teu metabolismo agora é diferente. E o que acontece? Já a partir dos 40 para a grande maioria. Por que para a grande maioria? Porque para 99,99% das mulheres, tirando as mulheres que entram na menopausa precoce, a precoce acontece antes dos 40, é 1%. Considerando que o climatério se anuncia de 5 a 7 anos antes da menopausa, depois dos 40, os seus hormônios já começam a mudar, os seus hormônios já começam a degringolar. E isso, como eu já disse, é irreversível. Você começa a ter queda da progesterona. Se você toma anticoncepcional, você não percebe, ou se você tirou o útero, você não percebe, porque você não tem uma menstruação para você correlacionar. Mas com a queda da progesterona vai mudando o teu sono, vai mudando o teu humor, você vai ficando mais inchada, você vai ficando com a mão mais dolorida, você pode ter mais dor de cabeça, porque você tem já deficiência de um hormônio. E aí ele vai afetando em quê? Vai afetando o teu sono, vai afetando a ação dos teus neurotransmissores, você vai ficando mais ansiosa, você pode ficando mais depressiva. Você vai tendo calorão, que é um sintoma vasomotor que acontece para 80, 90% das mulheres. Então, para a grande maioria das mulheres, entre 45 e 55 anos, a menopausa se anuncia. E o que acontece na menopausa? Progesterona não produz mais pelos ovários, tem um teco da glândula adenal produzindo, mas ela é precursora. Estrogênio vai caindo, sobra para algumas mulheres a testosterona, que também é um hormônio anabólico, um hormônio de construção. Então, vai tendo uma queda progressiva, mas entenda que isso é da nossa fisiologia, de todas nós. E ao mesmo tempo que você pode estar culpando a menopausa, eu vou paralelamente colocando para você. Deixa eu terminar para explicar o que acontece com os hormônios. Aí eu pego outro gancho, tá bom? Então, vai caindo a testosterona, vai caindo o estrogênio, vai afetando os neurotransmissores, seja a serotonina, seja a dopamina, seja a noradrenalina, seja a acetilcolina. Então, você vai entrando em desequilíbrio. Quando afeta o teu humor, que afeta o teu sono, o que acontece? Afetam também os teus hormônios relacionados à fome e à saciedade. O corpo está feito para estar em equilíbrio. Então, você tende a ter mais fome e tende a ter uma menor saciedade. O que acontece? Você descontrola esse eixo no dia seguinte e isso se perpetua. Não acaba por aí. Então, os anabólicos caem e os catabólitos. Precisamos do cortisol? Precisamos, mas cortisol em excesso desregula o metabolismo. Está relacionado a ganho de peso. Que mais? Aumenta a resistência à insulina. A insulina alta também é um hormônio de quê? Ela até é anabólica em algumas situações. Mas ela, porque nós precisamos dela para quê? Como para abrir os receptores na célula, porque é fonte de energia, ela joga principalmente a glicose para dentro da célula. Mas, paralelamente, se ela está em excesso, assim como o cortisol, você está toda desequilibrada. E se nós pegarmos o fato de você não dormir, o cortisol fica pior ainda, tá? Piorando mais ainda a resistência à insulina, que já piora com a queda de estrogênio. Então, resumidamente, o que acontece? Diminui a progesterona, diminui o estrogênio, progressivo até acabar. Vai diminuindo a testosterona, vai aumentando a insulina, vai aumentando o cortisol, vai reduzindo a grelina, aumentando a grelina, vai reduzindo a leptina, fora outros hormônios que, paralelamente, vão sendo desafetados, como o GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio anabólico também, e a própria melatonina, que é um hormônio importante de restauro celular. Sem falar na tireoide, que pode ser afetada só pelo fato de você estar estressada. E nesse contexto todo dessa sintonia hormonal, me fala uma coisa que agora eu vou te perguntar. Para você, rainha, para as que já sabem, que já são minhas alunas, elas ainda não vão responder. Mas para você,
que está acima do peso, que precisa emagrecer, que precisa acabar com a barriga da menopausa, que está com sintoma, que não dorme mal, que está cansada, que está sem energia, que está compulsiva, que está ansiosa. Eu te pergunto uma coisa. Aqui é uma orquestra de hormônio. Como você acredita que você vai equilibrar os teus hormônios? Repondo hormônio? Sério? Coloca aí para mim. Por que eu falo repor hormônio? Porque a menopausa veio, caiu os hormônios e é só repor os hormônios. Não seria simples assim? Aí o que você faria com os hormônios que estão altos? Como você baixa o cortisol? Como você baixa a insulina? Você repor alguns que caíram, em teoria fica fácil. Mas como você baixa os que estão aumentados? Me fala. Como outra coisa. O corpo, ele é preparado para super se adaptar para o bem e para o mal. Se você dá os nutrientes certos, o seu corpo vai buscar da melhor maneira possível funcionar com o mínimo de ativadores biológicos. Mas, como é que você produz hormônio e como é que você produz neurotransmissor? Me fala. Como você produz? É pirilim-pim-pim? Não, né? Você precisa de quê? Você precisa de nutrientes. Você precisa de que nutrientes? Você precisa das gorduras, você precisa das proteínas, você precisa dos carboidratos, você precisa das vitaminas, você precisa dos minerais, você precisa disso aí. Então, se está tudo bagunçado, rainha, uma coisa é certa. E se você está acima do peso, você não está dando os nutrientes certos que o teu corpo precisa para produzir essas substâncias. Principalmente, vamos lá, falando em neurotransmissor, principalmente para produzir hormônio da tireoide, principalmente para dar um suporte para a tua glândula adrenal, que ela está lá trabalhando, fadigada, produzindo muito cortisol. A via dos outros hormônios está toda alterada. De onde você pensa que a tua pressão pode não baixar? A glândula adrenal produz substâncias envolvidas no aumento da pressão arterial. Então, uma série de coisas que estão todas degringoladas, até o teu colesterol para mais, você estando pré-diabética, triglicerídeos para mais, ácido úrico para mais. Sabe o que está acontecendo nessa bagunça? Se você for fazer o teu exame de sangue, uma coisa é certa, o teu peso não está adequado para você, isso é ponto.